Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja nave pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos pegar a maior salada dos animes com Tsuito Tsurugi no História. Eu sou o Raul e, pô, na moral, hein, eu queria que Tower of God fosse assim. Com um 3Dzão? Pô, os caras saíram na porrada muito melhor, pô. Isso é real, mano. Assim, eu ainda acho que ele tem umas características até melhor que Tower of God nesse sentido, sabe? Tipo, ele também é mais simples, né? Uhum. Tem mais noção do que ele quer fazer do que Tower. Aqui é o Carlos e eu tinha toda uma introdução pra falar sobre exatamente isso que o Raul acabou de apresentar, que ele é um saladão, mas eu vou falar outra coisa. Lucas, meu parceiro, que eu sei que você está escutando esse podcast aqui, porque você vai editar. Pô, irmão, como é que tu não quer ser lembrado pelos nossos queridos ouvintes se o podcast de uma obra que é a tua cara, tu não aparece pra gravar? Complica, né, irmão? Falei pra ele. E pior, temos que falar pro público, ele não assistiu. Meu Deus. O público precisa saber. Eu engajei, eu vi 3 episódios que a gente fizesse um podcast lá no Catuna. Aí, quando eu terminei de ver o terceiro episódio, eu peguei o link do Crunchyroll, mandei pro Lucas e falei, pode ver, tua cara esse anime. Foi exatamente assim. Quando eu terminei o anime, eu fui indicar pro Lucas, o Lucas falou, Carlos falou a mesma coisa. Eu sou o Gui e eu jurava que a Elf era uma elfa. Fomos enganados novamente, né? Será que... Será que não é? Será que é? Parecia, eu acho que o nome também me confundiu, né? Coisas que não fazem muito sentido na minha cabeça. Inclusive, precisamos falar, né? Como o Ansem não tá aqui, a gente tem que falar qual seria a frase de abertura dele, né? Todo mundo sabe que o Ansem não gosta de elfos. Então ele ia falar que esse anime comprova que todo elfo é babaca. Muito possível. Esse anime comprova bastante que elfo é babaca, isso é verdade. Também comprova que você botar garotinhas vestidas de colegial de mini saia também dá muito resultado de hype. Tem esse detalhe. Bom, não seria o primeiro nem o último, né, meu amigo? Ele não vai ser. Pra mais elfos de mini saia após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno? E aí, galera? Recadinhos e e-mails da semana, né? Exatamente. Temos algumas mensagens aí da galera. E qual que é a primeira? A primeira é do MDA 167, Mobile Suit Gundam 0079, né? Ou 0079, como você queira ler. O professor Bilev diz o seguinte, eu acho que é assim que pronuncia, tá? Se não for, desculpa. Bright em Gundam Double Zeta. Quem sabe a canalice desse homem. Só não traiu a Mirai porque o Judal tava lá. Eu vou ficar devendo, tá? Eu não vi Gundam Double Zeta, então eu vou ficar devendo o comentário aí. Mas se ele falou que traiu, eu acredito. Traiu ou não traiu, né? Enfim, o mistério. Já diria Enfim Capitu, ou traiu ou não Bentinho. Só que versão Gundam. Exatamente. É o ratinho otaku. É. Ele é o pai. Ai, mano. Eu não consigo esquecer quando toca a música dessa parte, né? Falar em ser o pai, temos mensagens também do MDA 164, Initial D, Second Stage, ou a segunda marcha, o segundo estágio. E a primeira mensagem é do Alex Selinger, e ele fala, que nostalgia essa música no final. Pô, Initial D é só amor, né, pô? É como um bom Eurobeat. Bom e velho Eurobeat. Exatamente. Quem não gosta da música de Initial D, boa pessoa não é. Já dizia a frase. Bom, e a gente também tem mensagem do Georges Desmots, acho que assim que pronuncia também. Ele diz o seguinte, carros para drift são exclusivamente tração traseira, FR como AE86, carros tração dianteira, FF como Civic, e os 4x4, AWD como R32. Fazem Power Slide. O MR igual ao MR2 são raramente utilizados. Os carros AWD são bastante usados no Itogi, acho que assim que fala, e leva uma vantagem absurda em questão de velocidade e saída de curva.
O drift foi utilizado para fazer mais curvas mais rápidas por um piloto que achava que o automobilismo profissional era chato. Foi conhecido depois como Drift Kings. Ele colocou poucos caracteres que eu acho que realmente são poucos caracteres do Spotify. Na próxima, se quiser mandar uma mensagem maior, a gente tá aceitando. Pode mandar um e-mail pra gente. Vai lá no podcast @mundodosanimes.com. Você pode mandar um e-mail do tamanho maior. E, cara, obrigado aí por explicar pra gente como é que funciona a parte mecânica dos carros de Initial D. Até porque, né, a gente é um monte de otaku, não entende nada de carro, né? Não, pior que exato nesse ponto. Aí, até entra na mensagem do MDA17, que é de Initial D no Batidão do Eurobeat. E o Jorge também fala, né? Enfim, ele comenta algumas coisas sobre algumas coisas que a gente falou que não tão verídicas em relação ao automobilismo. E é isso que o Raul falou, gente. A gente não é formado em automobilismo, né? Tirando as áreas que a gente atua, né? Que a gente tem um background já, por exemplo, música, questão de escrita de roteiro, que a gente já tem uma galera que tem um background, a gente tá suscetível a erro mesmo, tá? Inclusive, na primeira temporada do Initial D, alguns episódios depois, eu não lembro qual foi, tá? Na leitura de e-mails, a gente fez questão de ler, o rapaz mandou pra gente no Twitter, não foi nem no Spotify, mas a gente fez questão de ler porque ele fez um textão ali, ele fez uma trend ali, né? Explicando, corrigindo nossos erros, que foi bem parecido com o que ele fez aqui na mensagem anterior, tá? Então sim, gente, corrige a gente aí, é sempre bacana. Até porque, às vezes, também, o anime não explica direito, tá? A gente tem o olhar do anime, então sempre que vocês puderem aí mandar mensagens aí, falando, isso aqui foi canelada, não foi? Pô, a gente aceita com o maior carinho. Agradecer, pessoal, pela mensagem, agradecer também a correção técnica aí pelo Jorge também. Exatamente. Então, Bruno, bora pro mundo de fantasia, de escola de magia, que é a fusão de um monte de anime? Bora lá, né? Seria essa a malhação da magia ou não, né? Fica aí esse questionamento. A gente vai descobrir agora. I couldn't wait for you to come and clear the cupboard. De volta dos e-mails com o nome original Tsuito Tsurugi no História, do gênero ação, aventura e fantasia. Na Crunchyroll, olha aí que beleza, 12 episódios dubladinho, estreou no dia 7 de julho desse ano e terminou no dia 29 de setembro, então, ou seja, da temporada passada, pra quem tá ouvindo esse episódio na data de lançamento, né, do estúdio Actas, que é o estúdio de Girls and Panzer. Conhecia o estúdio Actas, o Carlos? Cara, assim, de nome não, né, velho? Não é um estúdio que fez muita coisa. O Girls and Panzer é um anime famoso, inclusive o mangá tá no Brasil, né? Se eu não me engano, tá pela New Pop, eu acho. Exatamente. Pelo que eu andei dando uma olhada, é um estúdio mais de terceirização, né, mano? Eles complementam muito os animes que é pra fazer processos, né? Eu achei que no nosso querido Story aqui, eles mandaram bem, velho. Tipo, tem uma boa mescla ali de 3D com 2D. Os caras sabem usar um filtrinho pra dar maquiagem em algumas coisas. Ficou bacana, velho, o que eles fizeram aqui. E não foram só eles, porque é uma coprodução, Carlos. Também esteve envolvido a Bandai Namco Pictures, estúdio de Mairi Mashita Hirumakan. Aí faz sentido a parte do 3D, principalmente, cara. Aí a grana veio mais forte, né? O 3D é um processo que dá mais trabalho, principalmente pros japoneses, né? Então aí faz bem mais sentido. Mas se eu não me engano, Girls and Panzers, eu não vi muita coisa de Girls and Panzers, acho que eu vi um episódio só. Ele também tem um trabalho de 3D nesse processo, então deve estar dentro do escopo deles de exposição. Eu gostei, assim, eu achei bem legal a forma como eles usam filtro, cara. Uma coisa que o último anime que eu acho que fizeram esses dois últimos foram Jujutsu e o Chainsaw Man lá no mapa, né? Uhum. E é bem difícil de ver isso em anime. Assim, um filtrão bem marcado, assim, esse anime tem. Ele deixa orgânico, né? Fica elegante, eu acho que essa é a palavra certa. A animação fica elegante com o 3D junto com o 2D. O filtrão, ele serve pra dar essa, assim, pra mascarar algumas coisas, né? Dar uma estética própria pra obra também, né? Chainsaw Man tem muito forte isso, né? E então, aqui eu acho que eles fizeram bem legalzinho. Ficou diferente, ficou legal. Inclusive, é aquele momento que o Carlos vai falar, eu sabia, porque o diretor é Tatsuya Yoshihara, diretor de Black Clover. Faz sentido. Faz muito sentido. Inclusive, se eu não me engano, teria que perguntar pro Guaraná, porque essa informação foi ele que me passou pra me ter certeza. Quando ele dirigiu vários episódios de Black Clover, ele era, tipo assim, não era bem iniciante, mas era um dos primeiros trabalhos dele, assim, mais pesados pra fazer, entendeu? Inclusive, a equipe de Black Clover quase toda era uma equipe muito iniciante, assim, né? Black Clover foi um laboratório da Pierrot na época, né? E o Yoshihara tava no meio dessa galera aí, sendo ajudado por algumas características
mais fortes da Perro. Black Clover foi o primeiro anime como diretor principal dele, inclusive. Aí, tá vendo? Era essa informação mesmo que eu tinha recebido do Guaraná, na fonte nossa de informações japonesas. A dublagem é pelo estúdio Som de Veracruz, né? Parceiro da Crunchyroll aí desde sempre. Quando tá na Crunchyroll, a gente vê muito esse estúdio fazendo bons trabalhos. Com direção dele, sempre ele, Eric Bogleo. A fonte é o mangá, né? Da Shonen Magazine. Shonen Magazine que vem muito forte ultimamente, né? O pessoal fala muito da Jump, mas a Shonen Magazine, Kodansha, quem diria, hein? Muito forte com mangás que viram animação popular, né? De uns tempos pra cá. Do autor Fujino Omori. Ainda não tá no Brasil, olha só. Não acho difícil vir, não, né? Eu acho que logo vem, né? Eu também acho. Fez muito sucesso. Detalhe que não tem lá tantos capítulos assim, não. Pelo menos os que eu consegui ver, assim, por fontes não oficiais, já que não tá no Brasil, né? É papo de uns, sei lá, 100 e pouquinhos capítulos, assim. Não tem tanta coisa, assim, ainda não. Mas assim, por ter ganhado uma animação que fez um certo barulho, tem muita cara de Panini, sabe? Sim, com certeza. Tem uma cara gigantesca de Panini nessa publicação. Nossa senhora, né? Muita cara de Panini. Gui, conta pra gente, o que se passa no mundo de Wistória? Um garoto esforçado chamado Will entra em uma academia de magia na esperança de se tornar um grande feiticeiro. Infelizmente, há uma falha fatal em seu plano. Ele não tem a habilidade de usar magia. Em meio aos olhares frios de seus colegas de classe e instrutores, Will se sente desencorajado às vezes, mas ele continua avançando com uma determinação inabalável. Ele não pode usar uma varinha, mas pode empunhar uma espada em suas batalhas para alcançar o topo de um mundo dominado pela magia. Ele só precisa acreditar em suas próprias forças únicas e se lembrar da promessa que fez a alguém muito precioso pra ele. Que é uma varinha se você pode usar uma espada maneira, né, velho? Mano, eu gosto de usar muito a frase que eu vou dar no Novas Boas, né? Euro Marx falou, né? Nosso querido sommelier de delinquente, que ele falou: só usa magia quem não se garante na porrada. Olha aí. Né? E o Will se garante. E é isso aí, irmão. Escola de Black Clover e Mashal da vida aí, que magiazinha é nada, né, irmão? O bagulho é soco e espada na cara, velho. E você falou sobre a questão do Yu Ishihara. Tem poucos animes e tudo mais. O que você achou do trabalho dele aí de adaptação, de direção de animação? Cara, eu achei muito competente, assim. Foi o que eu falei. Acho que algumas pessoas podem ter algum estranhamento, não sei, entre o 3D e o 2D, mas eu acho que ele casa bem. A necessidade de usar uma estética, usar um filtro. O que eu tô falando com filtro, tá, gente? Só pra explicar. Isso é um processo de pós-produção, não é assim, vocês podem imaginar filtro de Instagram, é mais ou menos isso, mas existe todo um processo de pós-produção que você pode aplicar o que a gente chama de LUT, né? Que é o Lookup Table, que é basicamente você criar uma estética pro trabalho, entendeu? Você fazendo a pós-produção. Normalmente eu faço trabalho de colorização, né? Que a gente vai fazer pra vídeo normal. Na animação, isso rola um pouquinho diferente, porque a animação já nasce com cor, já nasce com todo um processual direto, né? Então você vai fazer tudo isso no processo 3D. Só que você ainda assim pode aplicar esse LUT em cima para criar uma estética um pouco diferenciada nesse processo. Talvez, por exemplo, Megalobox teve um processo desse de trazer uma estética vintage pro processo, né? Como eu falei, Chainsaw Man, Jujutsu, né? E aqui ele tem isso, né? Se vocês conseguirem perceber o anime, quem escutar a gente já viu, ele tem uma texturinha assim diferente, saca? Em certos momentos ele parece meio mais duro, assim, algumas coisas meio plastificadas assim e tal. E as cores, assim, as cores não são tão, deixa eu ver se eu uso a palavra, saturadas como são normalmente nos animes normais, entendeu? Ele tem essa perspectiva, assim, né? E isso é uma coisa que até se facilita usada no 3D, mais do que no 2D. No 2D também dá pra fazer, mas no 3D é onde que você pega mais esse processo. Você vê que as coisas são mais opacas, assim, né? Ele trabalha já indo pra um processo mais de desaturização. E eu achei isso muito legal, cara. Como estética, eu achei que diferencia o anime em certo sentido, por mais que quando você vai entrar, e quem tem um olho um pouquinho mais treinado, você vai entrar no processo de 2D, você consiga ver uma diferençazinha. Mas é uma proposta que eu acho bem bacana, e eu achei que a direção dele, cara, ele casou muito de forma interessante, principalmente nas cenas de ação, né, cara? Ele sabe dirigir muito bem de cena de ação. Black Clover já tem várias cenas de ação que são muito bem feitas, e aqui ele demonstrou que ele consegue fazer isso, né? A luta final com o demôniozão lá é muito bem feita, é uma cena que você não se perde em nenhum momento no contexto espacial do local, a forma como é montada é muito interessante, né? E eu acho que ele soube fazer esse processo de direção muito bem, até em momentos mais devagares, no momento que ele tem que construir um ponto de interesse, de clímax, né, como é no exame shonen deles ali, né, mais ou menos. Então tem todo um clímax, assim, que você vai construindo sem amostrar o que tá acontecendo e tudo mais e tal. Eu achei bem legal. É um anime que ainda segue o padrão bem comercial, assim, mas ele brinca com algumas coisinhas que não são tão comerciais, assim.
tipo, de não ser tão expositivo em alguns certos momentos, assim como a maioria das obras shonen são, por mais que ele ainda seja, mas ele não, ele tenta ir pra um processo mais interessante, assim. Eu gostei bastante, cara. Eu achei que o trabalho foi muito satisfatório de se acompanhar semana a semana, no meu caso. Eu concordo, cara. Eu gosto muito de obra que os diálogos são inteligentes, sabe? Que você assiste o anime e entende o todo, né? O world building, pelos diálogos dos personagens, né? Com 12 episódios não dá pra gente ter uma perspectiva visual tão gigantesca. E ainda por cima fazer a história andar, né? E os diálogos, eles fazem esse papel muito bem, né? De trazer todo o world building da história e deixar ali da parte visual pro roteiro andar, né? É totalmente focado no Will, né? A parte visual do anime. Enquanto, cara, você tem muitos diálogos com os professores, com os próprios alunos falando entre si. E se você perder um diálogo desse, cara, você perde um pouquinho, você não vai entender algum pontinho da história que é até relevante, principalmente quando eles querem explicar alguma coisa da magia, né? É bem interessante mesmo isso que o Raul falou, do diálogo entre os personagens, e você vai entendendo ali as bases do mundo, né? Um exemplo é, por exemplo, o elfo. Você começa a entender a história dele a partir do diálogo, e aquilo já gera pra você uma perspectiva de como é a sociedade dos elfos, né? É bem interessante. A questão dos anões, que não foi mostrado muito, que você tem poucas informações aqui, e até mesmo no fim, quando dá o gancho, né, sobre... Parece que existem guerreiros naquele mundo, né, que aquele guerreiro que aparece no final, ele fala para a diretora da escola, né, fala com ela sobre isso. E é muito bem feito essa parte mesmo da construção do mundo. Eles catam elementos, como disse o Raul, uma salada aí de coisas que existem, elfos, anões... escola de magia, e conseguem criar ali uma identidade. Você consegue, eu adoro essa coisa de escola de magia, eu acho interessantíssimo, mas o História consegue ter a sua identidade própria, né, dentro disso. Então, as magias, como são conjuradas as magias, a questão das varinhas, então... eu acho que, mesmo tendo muitos elementos que existem já, eles conseguem trazer isso de uma forma muito interessante. Essa salada, né, cara, é muito interessante, né, velho? Como ele conseguiu... Antes que as pessoas falem, assim, isso caiu muito em cima de Black Clover no início, né? Como se fosse uma pecha de... ele é muito clichê, ele é muito o que os outros shonen são e tudo mais e tal. Eu acho muito interessante quando um autor consegue pegar tantas referências. O próprio autor de Jujutsu, em certo sentido, foi um pouco assim, né, no início. E consegue construir algo próprio dele com tantas referências. Você consegue ver as referências ali, cara, tipo, tem até o óculosinho do Tai do Digimon. Nossa. De aviador. Construção assim, entendeu? Que, tipo, é uma coisa muito marcante ali dos anos 90, 80, que o protagonista tinha que ter alguma coisinha, um óculosinho, alguma coisa assim diferente que marcasse ele, né? Naruto teve isso também, né? Naruto, né? Então, o Luffy com o chapéuzinho de palha, né? Isso era uma característica muito marcante dessa época, assim. E ele traz até essas perspectivas, né? Como a gente já falou, Black Clover, Mesh, eu acho que muito mais Black Clover nesse sentido, mas tem vários outros shonens ali que servem como base, né? Eu acho pra frente até que o Zero Sky vai acabar aparecendo ali na vida, não duvido. Uma estrutura meio parecida de mundo, sabe? Então, eu fico bem feliz, assim, quando uma obra consegue ser bem aceita nesses processos. Porque, pô, claramente, o cara foi pegando tudo ali que ele gostava, foi montando e conseguiu construir um mundo interessante, mas que claramente tem um bando de referências ali pra você se degustar e que serve muito pra ele também ter uma base de como vai construir esse próprio roteiro, né? Que é isso, a referência ele serve pra você ter um caminho guia do que já foi feito antes pra depois você pavimentar o seu próprio. Totalmente, eu acho que como referências, principalmente 3 animes, né? O Will, ele é bem montado em cima de Black Clover, né? A questão de ser um cara forte, não usar magia, de ter espada. Aí você tem a questão da escola de magia encaixada muito em Meshul, né? É muito próximo ali daquela questão do Meshul na escola de magia. E a relação do Will com a Elf, né? É muito Tower of God, né? Ele quer subir, ele quer escalar pra encontrar a pessoa que ele ama, né? Que no caso é a irmã dele. Então, se você olhar as referências ali, do jeito que ele encaixa 3 obras que são uma um pouco mais diferente, mas outras 2 muito próximas entre si, e faz algo único, né? E é interessante, porque quando você assiste o primeiro episódio, dá aquele gostinho de, pô, vou parar por aqui porque é mais do mesmo.
mesmo. Mas se você dá um espaço pro anime correr, se você dá 2, 3 episódios pra ele, você vê que ele é único, né? No que ele faz, mesmo ele usando referências tão fortes de obras já existentes, né? O processo de criação ali do mundo eu acho bem interessante. É como a gente falou, né? O início, os 2 primeiros episódios, assim, eles talvez não abracem tanto porque os arquétipos são muito já marcados, né? Ah, você tem o underdog, né? Que é o protagonista, que não é underdog, a gente descobre isso, que aí diferencia um pouquinho por exemplo, de Naruto, esse tipo de coisa, né? Ele já vai pra um outro caminho. Vai pra um caminho até um pouquinho mais de shonens modernos, assim, como a gente tava falando, né? Do próprio Mashle. Mas aí você tem, tipo, toda a apresentação do rival, bullying, essa coisa toda assim, que aí a gente brinca um pouquinho, parece muito Naruto nessas coisas, nas questões, assim, do menino abandonado, separado, né? Esse tipo de coisa. Eu falei de Zero no Tsukaima, esqueci o nome da protagonista de Zero no Tsukaima, era assim também na escola dela, né? Porque ela era que não conseguia fazer os poderes e tal, né? Então, toda essa construção, assim, esse iniciozinho assim é onde você vê muito mais dessa salada de futebol. Mas depois vai ter, cara, vai ter os torneios de escola, saca? Que ali é onde que você é shonen pra caceta. É o clássico do shonen, né? E a princípio entre aspas, são 2 torneios, né? Porque é o torneio e depois você descer a dungeon, né, velho? Então, e tá na moda dungeon, desde Mag tá na moda dungeon, né? Uhum. Ele vai pegando todas essas construções de mundos que são bem características, já estabilizadas em shonen pra seguir. O próximo vai ser negócio de subir torre. Então, ele já vai fazendo ali, montando e dentro de um cenário que todo pessoa que já conhece shonen, esse tipo de coisa, já tá acostumado e vai conseguir seguir. E quem não conhece, eu acho que talvez o maior detalhe seja isso. Quem não conhece vai recebendo todas essas informações, já todas essas coisas, e vai se fantasiando com esse processo ali, né? Com essa construção de mundo que ele vai apresentando. E é bem legal que, tipo assim, é bem tradicional as coisas, bem blocado. O arco X, o arco tal, o arco X, o arco tal, o que vai acontecer e tudo mais e tal. Pra gente que acompanha muito shonen há muito tempo, não tem muita surpresa, né? Mas ele ainda consegue ter seus momentos, assim, de revelação, de desenvolvimento que chamam a atenção, velho. Eu acho bem legalzinho. E eu acho bacana também como ele usa elementos da cultura pop pra facilitar a explicação, pra ser um anime mais palatável pro público. Pô, eles pegaram ali o básico da fantasia, do RPG, do D&D, né? Pô, pra explicar os personagens principais. São 2 irmãos, né? Acredito que são irmãos porque eles têm o mesmo sobrenome, Serfort. Uma ganhou o poder dos elfos, né? Ela é uma maga extremamente poderosa desde nova. E o outro ganhou a força dos anões, né? E é muito bem explicado aquilo ali, é bem de simples explicação, principalmente pra quem já conhece o universo desses personagens de fantasia, né? Que o anão, ele não é tão da magia, mas ele é forte. O elfo, ele não é tão forte, mas ele é muito versado em magia. E o humano, ele é sempre o meio termo entre o elfo e o anão, né? Sobre a força e a magia. E aí ele consegue montar esses personagens baseados nisso. E conforme a história vai passando, eles vão colocando isso, né? Quando eles apresentam o personagem anão, quando eles apresentam o personagem elfo, e aí ele vai colocando e montando e deixando esse enredo, a explicação dele mais forte do que eles queriam mostrar, né? E uma coisa que eu achei muito interessante também na questão do desenvolvimento do personagem, como a gente falou, o personagem, o Will, né, ele é muito forte desde o começo, só que ele tem uma coisa aí que diferencia ele do Asta, né, vamos dizer assim. Ele é muito inteligente, cara. Ele... Não que o Asta seja burro, tá, gente? Ele é. Ele é. Desculpem, fãs de Black Clover. Eu também gosto de Black Clover. Não, gente, o Asta é puro amor. Vamos ser sinceros. Pô. É que nem, você pode gostar de Naruto, mas não vai falar que o Naruto é inteligente. O Asta é esse tipo de personagem, pô. Exato. É o Luffy, é o Naruto, é o Goku. Mas o Asta é muito mais amor e músculo. É isso. Amor e músculo. Amor e bodybuilder, né? É isso. Amor e músculo. E é muito legal que o Will, ele sabe a sua fraqueza e a partir daí ele aprimora os seus pontos fortes, né, e estuda pra caramba sobre a dungeon, sobre as criaturas. Então ele é um cara que nesse quesito ele tá na frente de todo mundo ali, de todos os alunos. E é muito legal ver isso num protagonista. Me lembrou um pouco o Midoriya, né, de Boku no Hero. Essa questão do Midoriya no começo, lembra? Que ele anotava tudo, estudava os heróis, suas habilidades. Cara, e eu acho isso muito interessante.
Muito legal. Foge um pouco daquele estereótipo do shonen do protagonista um pouquinho menos inteligente, né? E dá pra explorar ali o potencial do protagonista de diversas outras maneiras. E é legal que, como o Will, ele tira os outros personagens da sua zona de conforto, né? Primeiro o Zio, e depois que a história abre, a gente vê aí quem que é o top 5 da escola e tudo mais. E eles vão naquela missão com os personagens e a gente vê que o Will, ele só é mais forte que os outros, porque, cara, ele foi o único que se preocupou em realmente estudar e treinar também. Tanto que você vê, o Zion, ele é o cara que ele é o Sasuke, né, ele é o Sasuke aí do Will, né, ele é extremamente forte em magia, de fogo e não sei o que, só que ele não é um cara estudioso, né, tanto que ele ficava chamando o Will de nerd, né, e não sei o que, fala, você só é melhor que eu e anotar as coisas, mas ele nunca viu o Will em ação. Aí quando ele vê o Will em ação, ele percebe que ele tem que começar a se sacudir aí, que senão vai ficar pra trás. E quando ele fica pra trás, bate o ódio nele. Aí você vê o Julius, né? O Julius, acontece a mesma coisa que o Will. Inclusive, eles são o mesmo estereótipo de personagem. Não sei nem porque fizeram dois pra fazer a mesma coisa. Um é de fogo, outro é de gelo, mas é o mesmo estereótipo. O Julius, ele só consegue ser mais escroto ainda, né, velho? Uhum. É o playboy que você realmente quer que apanhe, né, velho? O Zion é o escroto que meio que tipo assim, um entre aspas, aprende e o outro só continua sendo escroto, né, velho? Tem esse dedo, não sei. Eu concordo contigo, não sei porque esses dois personagens, assim, de mesma característica. Ele tem que ir upando, né? Ele tem que ir escalando. Você vê que ele escala o tempo todo, né, o anime. Os personagens que eles precisam começar aí a sacudir. Aí tem o Ignor, né? Que é o elfo. Então, elfos já foram muito fortes em magia só por nascerem elfos. E o Ignor não queria deixar ele nem tocar, né? O Will nem tocar nele, porque ele não se achava digno, né? Não fala comigo, você não é digno de falar comigo, de tocar em mim. Até ele perceber que o Will é mais forte que ele. E aí, quando escala mais ainda, a gente tem a menina que é a número 1, né? A Liana. Cara, a Liana também é aquela personagem super forte, mas... E também tem aquele negócio, você vê que ela também treina a questão do combate corpo a corpo, né? Usando o trovão, mas mesmo assim, ela não é tão forte contra o Will. E você vê, conforme vai passando a história, todos esses personagens chegam um momento e eles falam, ih, rapaz, tô ficando pra trás. E é bacana até o que a Liana fala no final, né? Que os caras se sentiram porque estão no top 5 e falam, não, ó, bom mesmo é quem subiu a torre. A gente é o resto. Eu acho legal esse processo, assim, né? Aí a comparação com o Tower of God, né, velho? Que essa perspectiva da torre, de ser essa fantasia, esse tipo de coisa, assim, esse objetivo máximo, né? E que ele baliza, né, esses processos assim, né? Tipo, não, mas os melhores são o negócio da torre, tal coisa é a torre. Tem os 5 magos celestiais lá que são blá 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 blá. Tu vê que é sempre essas estruturações básicas de shonen, né? Mas, cara, funciona muito redondamente, né? Esse processo de você estar sempre conseguindo escalar o poder, conseguindo escalar os processuais de narrativa a partir de uma coisa que tá sempre à frente, assim. E, tipo, não fica meio esquisito ainda pra obra, tá ligado? Porque quando é necessário, ele vai lá e apresenta o Mago Supremo, o cara que consegue ter a maior força e consegue derrotar todos os bichões lá embaixo sem problema nenhum, sabe? E aí você consegue ter uma equiparação de força, entender? Tipo, tá, esse cara aqui é o mais poderoso de todos, então como é que vai ser esse processo, né? Ele faz muito bem esse processozinho, assim. Pra quem gosta, né? Cara, tem muito fã de anime de mangá que gosta disso, né? Power scaling, como desenvolvimento de poder, essas coisas assim, tal, um shonen. Cara, isso aqui é um prato cheio, porque por enquanto bem pouquinho, né? 11 episódios, 12. O cara não errou em nada, né? Ele tá fazendo a construção ali, né? E ele continua não errando em nada, porque as minas que aparecem na obra também são as mais sensatas, né? Porque normalmente mulher é mais sensato mesmo, né? Então é isso, né? A Corate e a Liana são as duas pessoas mais sensatas desse grupinho aí. São as duas pessoas que já olharam pro nosso querido Will e falaram, não, pô, o parceiro é gente fina, é brabo. Colette, então, né, já tá apaixonada no parceiro, não tem nem o que fazer. Não só ela, também tem o colega de quarto, né? É, que eles tomam banho juntos. É o host. Essa cena é maravilhosa, velho. Eu vendi esse anime pra muita gente falando, mano, shonen padrão com broderagem. É isso, ligado? É uma broderagem muito sincera ali, velho. Porra, é muito divertido aquilo, cara. É sincero. Você vê que o Will, ele nem se toca, né? Não, mano. Que ele tá sendo cantado pelo host o tempo todo. E o host, ele ainda cria as armas mágicas pro Will, né? É um personagem também que meio de suporte pro Will, de certa forma. É legal, né? Porque fica todos esses mistérios, né? Fica o mistério lá com a Iris, fica o mistério com o Roast, assim, quem são esses personagens, por que eles estão ali, né? Aí depois vai entrar outro maluquinho lá que seria o... que daria as aulas pros guerreiros, esse tipo de coisa, né? A gente ainda foi com uma percepção do que esse mundo é muito mais... É aquele negócio, né?
esse mundo é muito maior do que o que a gente tá percebendo, né, e tal. Então, o cara tá sabendo construir muito bem esse processual narrativo, né? Sai do microzinho, dos pequenos arcos e cada vez mais ele vai colocando as pontinhas ali, escola Oda, né? Larga uma coisinha aqui, larga uma coisinha ali e só vai crescendo o mundo, né, velho? E ao mesmo tempo também, junto com o roteiro, traz uma certa curiosidade, né? Pra você querer entender. Poxa, tem guerreiros nesse mundo, mas quem treina eles? O que de fato é o poder do Will, né? Ele consegue combinar a espada com a magia? Então, assim, de onde vem esse poder do Will? Como ele recebeu? Ele é um escolhido? O que é realmente, tem a questão da construção do mundo, o que é aquela questão do céu? Então tem muitas pontas aí que eles te dão ali o gancho e você fica interessado, curioso, como o Carlos disse, né, essa questão da progressão, ele tá sendo muito bem feita, então eu acho que é uma obra com muito potencial, mesmo tendo muitos elementos, vamos dizer assim, clichês, então, mas ao mesmo tempo eles conseguem usar esses clichês de uma forma interessante e criar ganchos pra gente querer saber o que vai acontecer. Você falou de elementos clichês, tem mais um também que é muito importante na obra e é muito claro, que é o Walker e o Edward, né? Pô, são o Dumbledore e o Snape, pô. É igualzinho. Putz, é verdade. O jeito de tratar o aluno, o Dumbledore sempre via o Harry sabia quem era o Harry e tal, então ele tava treinando o Harry pra fazer o que ele deveria ser feito, e o Walker, ele faz isso, né? E o Edward é aquele negócio que, né, que é o Snape, pô, é o Snape todinho. Até humilha o aluno, não gosta dele, né? Não gosta do Will. Trata o outro aluno melhor porque o outro aluno é mais poderoso. Cara, é muita referência ali. E aí no final a gente vai descobrir que na verdade tudo que o Edward queria era pegar a mãe do Will. Sempre, né? Sempre é isso, cara. Inclusive, e pra fechar a linha de clichês, né? Tem que ter o bichinho fofo, pô. Familiar. O que isso vende de boneco, né, velho? Você vai vender muito boneco, meu Deus do céu, cara. Pô, é o gatinho com o negocinho rosa, né? Com a pedra rosa na testa, pô. Vende muito, pô. Eu acho que muita gente poderia até falar isso. Eu não vou concordar. Ele é meio uma fabricaçãozinha perfeita de shonen, né, velho? Tem um bonequinho aqui, tem o protagonista que é underdog, mas não é. Ele tem toda essa questãozinha de mundo, de magia, etc. Aí tem as garotas fofas, bonitinhas, que andam de mini saia pra chamar os menorzinhos. Cara, tem toda. Tem o rivalzinho. Cara, tem tudo. É uma programação perfeita de shonen. Tem amiga de infância. É amiga de infância, que provavelmente até agora pode ou não ser o plot romântico, né? Que a gente não sabe. Os dois são órfãos, como sempre, como todo shonen, por ver órfão, né? Acho que só o Yusuke tem pai, talvez, nesse mundo de shonen. E o Luffy. Não. O Yusuke tem mãe. Pai ele não tem. Verdade. O Luffy nem é dos dois, né? Na verdade, ele tem pai, mas nem sabia. Ele tem avô. O Luffy tem avô. Isso é muito bom. O avô é o pai dele. Com certeza, né? Só um comentário que meio, talvez, um pouco fora de contexto. Vocês lembram de Tenchi Muyo? Cara, muito pouco, mas eu lembro um pouquinho. Sim. Cara, o familiar lembra muito um gatinho que tem Tenchi Muyo, velho. Mas lembra muito. É o gatinho da pirata espacial. Isso. Nossa, só esse comentário. Eu dei uma pesquisada que eu falei, cara, é muito parecido. Mas realmente é muito próximo. Inclusive, tem até aquele traço de personagem dos anos 90, sabe? Sim, é muito traço de personagem dos anos 90. O traço dos personagens em si, eles lembram um pouquinho, eles não são tão mais modernete assim. Dandandan, Jujutsu são muito mais modernete nesse processo, assim, do que são esses personagens de história. É legal, é legal. Foi o que eu falei, cara, ele é um como a gente falou, ele é um saladão muito, muito bem feito, é um salpicão muito bem estruturado, o franguinho tá no lugar certo, a batata palha, tudo tá certinho. Eu vou falar pra você, é um anime que, sinceramente, eu nunca iria assistir se eu não fosse gravar um podcast. E eu ia perder, pô. Concordo com você. Um amigo falou pra mim, Gui, assiste esse anime. E aí eu vi 2 episódios, eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, o que você mandou assistir? E aí eu falei, vou continuar assistindo. Ele falou, não, assiste que é bom. E, pô, é incrível, cara, assim, incrível assim, é muito divertido de assistir. E é o que o Raul falou, é uma coisa que poderia passar batido. Não, a mim, eu posso até falar, eu tenho uns amigos meus que eles são o típico, se eu vou pegar, é o típico pessoa que cresceu, mas continua vendo anime. Só vê shonen de porrada. 90% do que eles veem é shonen de porrada. Inclusive, quanto mais bonito, mais bem animado, é isso que eles querem, né? E aí, eu tava conversando com esses amigos meus, eles falaram, pô, a gente gostou desse. E, cara, assim, vamos ser sinceros, a temporada passada foi um nojo, né? Então, eu tava caçando anime pra tentar ver de vez em quando pra ter o que falar. Aí, tipo, eu falei, vou dar uma chance, né? É o que acontece na vida. E tamo gravando, ó. Acontece. Olha aí. Ele busca muito
muito referências em tudo quanto é lugar, cara. Pô, não, quando eu vi o Oclinhos, velho, eu falei, pô, é Digimon pra... Não existe outro Oclinhos marcante tanto quanto daquele de Digimon. É tanto que esse óculos, ele passa por várias temporadas de Digimon, né? Sim, exato. Sim. É uma referência muito forte, né, ao shonen, né? E eu não sei porquê, né? Isso virou um negócio tão difundido. Mas você vê até fotos do pessoal andando com esses óculosinhos assim. E virou, né? O pessoal andando com óculos de natação no meio da cidade de Tóquio, é isso aí. É isso aí, pô. Barra liberdade, né? É, você vai reclamar? Não, tá bom, irmão. Não, eu vou achar maneiro. Estiloso. Parabéns, irmão. Faria o mesmo. E, cara, quando você acha que o anime não pode mais te surpreender, né? Porque ele surpreende, cara. Parece tudo tão comum, tudo tão coisas que eu já vi e de repente ele te surpreende. E aí ele joga na tua cara uma coisa que tá no título, sabe? Que eles estavam perdendo pro dragãozão lá, né? Pro monstro. Eles não tinham a possibilidade de ganhar, nem todos juntos conseguiam ganhar do monstro. Aí o nome do anime aparece, né? O História. Varinha e espada, né? E aí tem o poder novo do Will, que ele consegue sugar o poder da varinha, né? Com a sua espada e deixar a sua espada mais forte. E aí ele faz isso com o poder de fogo, né? E é aquele negócio, é o nome do anime. É, ele falou o nome, né? Naquela piadinha, ele falou o nome. Estava ali o tempo todo. Só eu que não vi. Eu ia fazer uma piada muito ruim, mas deixa quieto. Como é uma história, varinha e espada é um nome também de filme pornô gay, né, velho? Meu Deus. Inclusive tem broderagem, né? Então, porra. É, tem broderagem. Deixa quieto. Mas assim, eu acho legal, cara, que, tipo, pra chegar nesse ponto, né, a obra consegue construir bem direitinho, tipo, como é que é formado a equipe dos 5 ali, dos principais, né? E a princípio nem era pra ser, né, são 5, mas são 6, né? Porque a Colette invade lá e ela é uma das magas mais fortes da escola, né? E tem toda essa construção. E isso só se deriva porque acontece a rixa lá no exame shonen deles ali, né, no festival de luta, que falando em festival mesmo, aí que o Gui comentou de lembrar Boku no Hero, tem isso em Boku no Hero, né? Nas primeiras temporadas tem um festival lá da escola, né? Tem o festival esportivo, exatamente. Que é o mesmo conceito daqui, né? Então como a gente já consegue pegar também muita coisa de Boku no Hero. Então, tipo, é bem legal que, tipo, ele consegue ele bloca a história a partir dos arcos, mas cada arco reverbera na construção processual do próximo arco, né? Ele, por mais que ele não vá fazer uma narrativa tão direta como o Togashi faz, por exemplo, em Hunter x Hunter, né? Que os arcos meio até que se intercalam, esse tipo de coisa, vai e volta. Aqui ele faz um processo muito tradicional de shonen, né? Bem blocadinho, mas ainda assim não se perde o processual de narrativo de que você tá avançando a história, né? De vez em quando alguns shonens tende a parecer que um arco, assim, meio que ele tá meio deslocado, assim, da história, acontece alguma coisa, tem que sair e tal. Mas isso aqui não, pô. Até onde que a gente vê, tudo tem uma progressão, né, nesse processo. Então a gente vê primeiro o Will lutando normalmente contra os poderes mágicos, com a ajuda da Colette e com a espada, né? Pra depois a gente ver todo esse processual de como vai ser esse desenvolvimento no grupo. Então, eu acho isso bem legal, cara, como ele vai fazendo esse processo de desenvolvimento. E ao mesmo tempo ele vai desenvolvendo os próprios personagens, né? Então, tipo, é na base da porrada e da conversa, né, que ele vai desenvolvendo os personagens. Isso que é tudo que o fã de shonen quer ver, cara. Tipo, é muita ação e ao mesmo tempo muito desenvolvimento bem feitinho. Sim, totalmente. Cara, você comentou da Colette, e pra mim é um dos maiores pontos fracos do anime, porque, pô, ela é uma personagem forte, tanto que desde o começo o Zio mesmo fica pagando um pau pra ela, né, falou, não, ela é forte, ela finalmente me chamou pro grupo, ela sabia que eu era forte também, ela vence o Julius, né, tem que lembrar disso, ela derruba o Julius lá enquanto o Zio tá lutando com o Will, e... Verdade. E ela é reduzida o tempo todo a mina que quer dar em cima do personagem principal, cara, infelizmente. Ela fica meio de suporte, né? Quase sempre o suporte dele, né? Tanto que você falou dela ir entre os 5, né? Que viraram 6. Ela só foi porque não queria deixar o Will sozinho contra a mina, pô. É por isso que ela apareceu lá. Justo também. E ela é uma personagem forte, cara. Eu acho que ela poderia ter uma parada mais própria, sabe? E é engraçado que a Liana tem, né? Uhum. A Liana tem essa postura assim e tal, né? A princípio ela é a líder, ela é a número 1, né? E tal. E realmente é meio desbalanceado esse processo, né? Porque desde o primeiro episódio, assim, que abre o anime, assim, é apresentado que a Colette é uma das mais fortes do colégio, né? Ela é uma das... tem maior controle de magia, esse tipo de coisa, assim. E depois ela vai sendo deixada um pouco... Eu concordo contigo nesse sentido. Mas que, assim, a personagem é tão fofa que eu acabo deixando passar. Mas eu concordo contigo nesse processo. Inclusive, ela foi a protagonista de um dos diálogos mais engraçados desse anime. Ela fica com ciúme do host.
E aí ela vira pro Will e fala, Will, você tem certeza que seu colega de quarto, ele é homem mesmo? Ele não é menina, não. Ele tem um rosto meio feminino. Aí o Will vira pra ela e fala, não, ele é homem mesmo, a gente já tomou banho junto. O dele é maior que o meu. Pô, Aquela cena é maravilhosa, cara. não tem como, né, velho? Muito bom. Aquela cena, aquilo é genial, cara. Aquilo é muito genial, velho. O nome desse podcast tem que ser MDA, o História, 2 pontos. Quem tem a varinha maior, né? Quem é maior, a varinha ou espada? Varinha ou espada? E quando a dúvida é se é maior a varinha ou a espada, é o momento que a gente vai para as considerações finais e notas. O História, o End Sword. E aí, Carlito? Sordo é muito bom, né, velho? Tem que falar do jeito, né? Não. O anime, cara, acho que a gente comentou, né? O anime surpreende, né, velho? Assim, eu vou te falar, pra quem tá querendo só acompanhar shonen, só acompanhar esses processos, assim, o anime é um prato cheio, assim. Se você é o tipo de fã de anime e mangá que só lê shonen de porrada, só quer ver a história de fantasia, esse tipo de coisa, que adora mundo de magia, esse tipo de coisa, assim, é um prato cheio, né, velho? Ele é tudo que um fã desse tipo, um Juninho, né? Gostamos de chamar assim, tudo que um Juninho tem a oferecer, né? Pra gente aqui, assim, né, eu acho que o início acaba sendo meio chato, porque a gente costuma ver muita coisa desse tipo de coisa, né? A gente costuma ver muito Juninho, né? E vários deles derrapam. E o mais legal é que a história não derrapa, assim, no seu processo de construção, né? No seu processo de desenvolvimento. Ele é muito divertido, né? Ao mesmo tempo que eu acho que, em contrapartida, eu elogiei muito esse negócio de ele pegar e fazer um processo seu e tal, mas como ele ainda é muito tradicional nas construções dos shonens, assim e tal, ele me surpreendeu por ele ser muito divertido, ao mesmo tempo que todos os arcos deles a gente sabe mais ou menos o que acontece, né? A gente não tem uma surpresa não muito grande com as coisas que aconteceram. Então, isso me manteve na obra o tempo inteiro, não achei ruim e tudo mais e tal, mas é uma coisa que eu me peguei assim, eu falei, pô, ele tem momentos que ele pode dar uma subversão ali na narrativa e tudo mais e tal. Eu acho legal ele jogar várias coisas ainda de... várias pistazinhas, né? Várias migalhazinhas pra gente, né? Como eu falei, quem são esses personagens? O que aconteceu com os anões, assim? Por que tem essa rixa? Como é que os anões estão, né? Porque a gente tem todo um mini arco ali, assim, né? Que comenta os passados dos anões, assim, aí vai falar da força do Will, como o Raul comentou, né, e tal. Então tem toda uma história ainda pra gente ser comentada com anões, o que aconteceu com os guerreiros, por que a espada não é abandonada. Então, assim, tem todo um mistério muito grande que a obra já colocou desde o início, né. E eu acho que é isso que ainda vai me manter na obra. Bem estilo Tower of God, tem cheio de mistério, né. Espero que eles resolvam todos, tem uma torre, né. Eu espero que eles resolvam isso tudo, que aí o mangá vai ser de fato muito redondinho. Mesmo que ele mantenha os clichês, né? Mesmo que ele não seja uma coisa muito inovadora, eu ainda vou continuar gostando, vou continuar achando muito redondinho. Mas como eu acho que ainda falta esse pouquinho, e tá bem no iniciozinho, por mais que eu tenha gostado, eu vou dar aqui, cara, acho que eu vou dar um 8,5 pra obra, assim. Eu acho que ela vale super a pena, ela tem todos os temperinhos. Se ele tivesse um temperinho a mais de alguma coisinha diferente que me atraísse, eu aumentava essa nota. A parte estética me atrai, por exemplo, eu acho bem legalzinho. Esse foi um anime que eu comecei a assistir. No começo eu achei muito desinteressante, muito clichê, mas conforme os episódios foram passando, né, a partir do terceiro ou quarto, eu comecei a me interessar mais, comecei a ver mais profundidade na obra. E, poxa, chegou um momento que eu fiquei triste porque o anime tinha acabado, né? Já tinham ido os 12 episódios. E eu acho que é uma obra com muito clichê, com muitas coisas, como a gente disse aqui, muitas coisas que nós já vimos em vários shounens, né? Mas a obra em si tem sua própria identidade, tem seus próprios personagens. É lógico, vai ter o estereótipo, como a gente disse, do personagem que é o rival, vai ter o estereótipo do babaca, vai ter o estereótipo da menina que tá apaixonada pelo protagonista. Mas é uma obra que pega os clichês, trabalha muito bem e cria diversos ganchos. Ela pega elementos que são muito bons em Black Clover, ela pega elementos clássicos dos shonens, ela pega aquela coisa da escola de magia de Mashle e consegue fazer isso de forma eficaz, de forma eficiente. E é muito divertido de se assistir e traz muita curiosidade. Então eu acho que se você gosta de shonen, se você curte essa questão meio Harry Potter, Black Clover, vale a pena você assistir, vale a pena dar uma chance. No começo pode ser que você ache que tem muitos elementos ali. E eu vou falar pra vocês, é muito difícil
colocar muitos elementos e ficar algo bom. E nesse ponto, o História faz seu trabalho muito bem feito. E pra mim, o História ali é uma nota 8 tranquilamente. Cara, eu acho que pra quem é fã de Escola de Magia, né, Lucas? O História é um prato cheio, né? É tudo que você quer encontrar nesse tipo de roteiro e tudo mais. Há um tempo atrás, antes dos isekais começarem a dominar, tinha bastante anime de Escola de Magia, depois isso foi meio que sumindo, né? O Carlos até falou um aí do Zero Tsukaima, mas é o tipo de história que todo mundo queria ver, cara, quando pensava em anime de magia, de escola de magia e tudo mais. E eu acho bacana como ele pega tantos elementos de tantas coisas diferentes e ele consegue unir de uma maneira tão uniforme. Não é nada novo, tá? Quando você vai assistir a história inteira ali, os 12 episódios, você não vai sentir que você, nossa, é algo que eu nunca vi na minha vida, não. Vai falar, pô, já vi isso e tal, mas você vai sentir o conforto. É aquele comfort anime. É aquele anime que você vai assistir ali à noite antes de dormir e vai se divertir, sabe? A história ali é bem completinha nela mesma, ela não é um grande anime da história dos animes, mas ele é um bom anime pra você assistir no final do seu dia, ali quando você quiser descansar de um dia cansativo na escola, no trabalho, sei lá. Enfim, pô, eu acho que por tudo que essa história demonstra em 12 episódios, e a gente viu no nosso episódio anterior que às vezes 12 episódios é muito pouco, eu acho que eu vou ficar com o meu 8,5 também, cara. E com 2 8,5 e um 8, a média é 8,3. Olha aí, que beleza, uma ótima nota pro anime que chegou aí despercebido, passou despercebido por muitas pessoas que vão ouvir esse podcast, com certeza vai querer assistir o anime, que eu sei, e ganhou vários corações, amigo. E você assistiu História, o End Sword? Comenta pra gente aí. Comenta o que você achou, se ele também te surpreendeu, se a gente tá superestimando o anime, se você quer comprar um ursinho do gatinho também, da Kiki, comenta aí se você gostaria de ter um parceiro gatinho aí que te ajuda nos momentos de tristeza e dor no meio da dungeon. Você pode deixar o seu comentário lá no seu agregador de podcast favorito, ou claro, né, mandar aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com. Ou também, se você não quiser mandar e-mail e quiser ser lido na nossa seção de e-mails, pode deixar o seu comentário lá no Spotify também, que a gente lê. E lembrando, né? Pô, Carlos, você é carioca, né? Sim, senhor. Então, fala pra gente aí, atualmente, no momento dessa gravação, quanto custa a condução no Rio? Depende da condução, mas, por exemplo, a mais cara é o metrô. Dá mais barato o ônibus? A ônibus, R$4,50. Metrô? R$7,20. Então, a média ali é 6 e pouquinho, certo? R$5,50, 6 e pouco, é. Ou seja, você, com menos que a condução carioca, pode ser um padrinho aqui do MDA. A partir de R$5, você pode ser o nosso apoiador, ajudar esse podcast a continuar acontecendo. É só você ir lá no www.catarse.me/MDA e nos apoiar com o quanto você puder, né? Lembrar que é mensal, a partir de R$5. Menos que uma coxinha, menos que a média da condução carioca, menos que daqui a pouco a média da condução paulista também, porque aqui o ônibus tá R$4,40, mas o metrô já é R$5. E a gente sabe quando vira janeiro ali, aumenta a condução. É uma coisa que a gente sabe, já tá sabendo aí que a condução sempre aumenta. Então, não gaste condução, venha gastar com o MDA. Faça como Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureis, Henry Maguchi, Lucas Batista e Nathan Kleiman e seja nosso apoiador. No mais, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.